Você já teve a sensação de ser um completo estrangeiro dentro do seu próprio país? De repente, sem nenhum aviso prévio, a atmosfera das ruas muda drasticamente. As fachadas das casas são pintadas, os horários de trabalho e de estudo são alterados, as conversas nos bares, nos almoços de família e nos grupos de mensagem passam a girar em torno de um único e absoluto assunto. Para a imensa maioria das pessoas, esse é o ápice do ano, um momento de celebração, união e catarse coletiva. Mas, para uma parcela silenciosa da população, essa época do ano traz uma sensação muito específica e estranha de deslocamento. É a sensação de observar uma onda gigante, um tsunami de entusiasmo, e perceber que você, por alguma razão, é a única pessoa que escolheu ficar na praia apenas olhando, sem nenhuma vontade de surfar. Não gostar de Copa do Mundo, especialmente em países onde o futebol é quase uma religião secular, vai muito além de uma simples preferência esportiva. É uma experiência psicológica profunda sobre não pertencimento, sobre a preservação da individualidade e sobre como o cérebro humano reage quando decide não fazer parte de um transe coletivo. Hoje nós vamos analisar os bastidores mentais das pessoas que são completamente indiferentes ao maior evento do planeta e entender o que a ciência e a psicologia têm a dizer sobre esse comportamento. Para começarmos a entender essa dinâmica, precisamos olhar para a psicologia evolutiva. Desde os primórdios da nossa espécie, o cérebro humano foi programado para buscar o tribalismo, pertencer a um grupo, vibrar com as vitórias da sua tribo e sofrer com as derrotas dela era uma questão de sobrevivência biológica. Quando um time nacional entra em campo, o cérebro da maioria das pessoas ativa instantaneamente esse mecanismo ancestral. Ocorre uma fusão de identidade. O indivíduo deixa de ser apenas ele mesmo e passa a fazer parte de algo maior, uma mente coletiva. Quando o time ganha, o cérebro dessas pessoas recebe uma descarga massiva de dopamina e oxitocina, os hormônios do prazer, da recompensa e da conexão social. Mas o que acontece no cérebro de quem não liga para tudo isso? A resposta é simples, mas fascinante. O sistema de recompensa dessas pessoas funciona através de outros estímulos. A neurobiologia nos mostra que nem todo mundo processa a validação social da mesma forma. Para quem é indiferente à Copa, ver 11 jogadores correndo atrás de uma bola não ativa o gatilho da fusão de identidade. Para esse indivíduo, a vitória de um time não representa uma vitória pessoal, e a derrota não representa um luto. Não há nada de errado com a química cerebral dessas pessoas. Elas apenas encontram sua cota de dopamina e seu senso de propósito em outras atividades, sejam elas intelectuais, artísticas, profissionais ou em conexões sociais mais íntimas e restritas. O verdadeiro desafio psicológico para quem não gosta de Copa do Mundo não é o esporte em si, mas sim o comportamento da sociedade ao redor. Existe uma pressão social invisível, mas asfixiante, que exige conformidade. A nossa cultura tolera que você não goste de política, que você não tenha interesse por cinema ou que você deteste determinado estilo musical. Mas, quando você diz que não se importa com a Copa do Mundo, a reação imediata das pessoas costuma ser de choque, negação ou até mesmo de julgamento moral. Você passa a ser rotulado como o estraga-prazeres, o antissocial, ou pior, alguém que não tem orgulho do próprio país. Essa patrulha social constante força a pessoa indiferente a adotar uma postura defensiva. Ao longo dos dias de jogos, ela é obrigada a responder repetidamente a mesma pergunta: mas como você não vai assistir ao jogo? Essa necessidade constante de se justificar gera um cansaço mental legítimo. Psicologicamente, isso coloca o indivíduo na posição de um observador forçado. Ele passa a notar como o comportamento das massas pode ser volúvel. Ele percebe que pessoas que passam o ano inteiro criticando a realidade do país, de repente, esquecem todos os problemas estruturais para celebrar um gol. Para o observador indiferente, essa mudança repentina de comportamento parece artificial, quase como uma anestesia social programada. Isso nos leva a outro traço psicológico muito comum nesse grupo: o desenvolvimento de um filtro analítico e crítico altamente aguçado. Quando você se retira emocionalmente de um evento de massa, você ganha uma visão privilegiada de fora da bolha. Enquanto o estádio e os telespectadores estão imersos na paixão cega do minuto a minuto, a pessoa que não liga consegue enxergar as engrenagens por trás do espetáculo.
Ela repara no bombardeio publicitário, na manipulação política das emoções populares, nos bilhões de dólares que movem a indústria do entretenimento e no impacto econômico real de parar um país inteiro por causa de um jogo. Ao invés de se alienar com o espetáculo, a mente dessas pessoas se ativa através da análise racional do fenômeno. É a troca da emoção pura pela observação sociológica. Muitas vezes, as pessoas que não ligam para a Copa do Mundo acabam desenvolvendo o que a psicologia moderna chama de JOMO, que é a sigla em inglês para alegria de ficar de fora. Enquanto o resto do mundo está sofrendo com a ansiedade antes do jogo, com a frustração de um gol perdido ou com a raiva de uma eliminação, a pessoa indiferente experimenta uma paz invejável. Para ela, os dias de jogos se transformam em janelas raras de tranquilidade. As ruas ficam vazias, os parques ficam silenciosos, os supermercados não têm filas e o trânsito simplesmente desaparece. É o momento perfeito para focar em projetos pessoais, ler um livro, praticar um hobby ou apenas desfrutar do silêncio que o resto do mundo temporariamente abandonou. Há uma enorme satisfação psicológica em saber que a sua paz de espírito não depende do pé de um jogador ou da decisão de um juiz de futebol. É importante destacar que ser indiferente à Copa do Mundo não significa ser uma pessoa fria, arrogante ou incapaz de sentir empatia e conexão humana. Significa apenas que essa pessoa escolhe canalizar a sua energia emocional para coisas que ela considera genuínas para a sua própria vida. Existe uma coragem silenciosa em manter-se fiel à sua própria essência quando toda a correnteza da sociedade está te empurrando para a direção oposta. É um exercício diário de autenticidade radical. Portanto, se você é uma dessas pessoas que conta os dias para a Copa do Mundo acabar, que prefere usar o horário do jogo para colocar o sono em dia, estudar ou simplesmente fazer qualquer outra coisa, saiba que a sua mente não está quebrada. Você não é menos patriota, menos humano ou menos sociável por causa disso. O mundo é um ecossistema complexo e fascinante justamente porque abriga mentes diferentes. A sociedade precisa das pessoas que pintam o rosto e gritam nos estádios para manter a tradição e a energia da cultura vivas, mas também precisa desesperadamente dos observadores silenciosos. Aqueles que guardam a racionalidade quando todos os outros estão agindo pela emoção e que nos lembram, mesmo sem querer, que existe vida inteligente, produtiva e feliz muito além das 4 linhas de um campo de futebol.